Eu quero falar agora de arrecadação, porque o governo federal arrecadou 231 bilhões no mês de julho. Nós preparamos uma ilustração para você entender essa linha do tempo da arrecadação e o quanto ela vem surpreendendo nas últimas semanas, principalmente. Se a gente olhar lá para 1995, lá, ó, a gente fez uma retomada bem no passado, né? Fizemos uma viagem longa. Então, falamos ali de 57,2, foi subindo para 96,3. Ali, entre 2003 e um pouquinho depois, chegou a 189,1 bilhão. Agora, 158,7 entre 2011 e 2016. Chegando ali em 2020, um pouquinho aqui, ó, nessa linha de 2020, 151,2. Aliás, gente, pelo amor de Deus, vamos pedir para colocar uma linha indicando exatamente o ano aqui para mim, porque senão eu não consigo decifrar, não. Já vou falar aqui já. Porque senão eu fico tentando adivinhar onde que está esse ponto aqui, ó. Impossível. Pelo amor de Deus. E aí, 231... Olha lá, já faz a reclamação ao vivo assim, né? Mas gente. Tá certo. Já joga a reclamação mesmo. É isso aí. Já joga a reclamação ao vivo já. Tô brincando. 231 bilhões, então, chegando agora. Isso representa um aumento de 9,55%. Então, a gente está falando de quase 10% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado, julho de 2023. E aí fica aquela pergunta, Fábio Piperno. Se a gente está falando de recordes de arrecadação em relação ao mês de julho e também dos meses anteriores, porque a gente vem acompanhando alguns recordes seguidos aqui neste ano de 2024, por que o Brasil e o governo federal está fazendo tanto malabarismo com o orçamento? Bom, porque o orçamento também ele ficou maior do que era nos anos anteriores por uma série de motivos, vários deles nós já inclusive debatemos aqui, né? E claro, daqui a pouco os colegas vão explicar melhor a história, por exemplo, do BPC, da vinculação do salário mínimo aos benefícios da Previdência. Isso não é jogar dinheiro fora, isso é de fato, gastar mais. Eu acho que um gasto necessário, mas de qualquer forma é um gasto que recebe críticas por parte de muitos analistas. Agora, em relação ao aumento de receitas, é bom que se diga o seguinte, tem alguns fatores. Primeiro, o governo aumentou a base de arrecadação ao cobrar de setores que não pagavam, isso é importante. A atividade econômica, ela é fundamental, porque quando a economia anda, quando a economia se move para frente, quando a economia cresce, a arrecadação também aumenta, e isso é algo positivo. Então, vamos aguardar agora também o relatório com os gastos desse mês para ver exatamente o que essa bolada toda, que essa montanha de dinheiro significa, né? Vamos colocar a arte mais uma vez aqui para a gente, a ilustração, para a gente dar uma olhada e fazer as comparações. Porque, Gani, por exemplo, se a gente olhar para o mês de julho de 2020, onde temos essa comparação aqui de 151 bi, a gente está falando de quase 100 bi acima neste ano de 2024. O maior valor aqui nessa linha do tempo, né, é ali em 2003, 2011? Não, 2011, chegando a 189,1 bi. Então, como que você avalia esse recorde de arrecadação para o mês de julho? Porque todos esses aqui são meses de julho dos anos anteriores, tá, pessoal? Essa arrecadação para o mês de julho e a situação que se enfrenta hoje. Bom, primeiro que foi um crescimento muito grande da arrecadação, muito ligado ao crescimento da atividade econômica, que o Piperno pontuou aqui, e também a medidas arrecadatórias, por exemplo, tributar os fundos offshore. Então, isso representou, se eu não me engano, 7,4 bilhões de reais e também a tributação dos fundos exclusivos, que pagavam imposto apenas lá na frente, né? Tinha um prazo para pagar o imposto, acabou esse diferimento e acabou pagando o imposto agora. Então, isso aumentou bastante a arrecadação, tanto de instrumentos arrecadatórios quanto maior crescimento. Em relação a 2020 também foi um ano muito prejudicado pela pandemia. Então, houve uma queda brutal ali da atividade econômica por conta das medidas de restrição.
Em 2011, foi naquela esteira do forte crescimento econômico de 2010, o que possibilitou um crescimento forte da arrecadação, né? O Brasil cresceu 7,5% em 2010. Então, quando você está pegando o período de julho, né, você tem uma parte, evidentemente, de 2010, né? Julho de 2011 contra ali julho de 2010. Agora, de qualquer maneira, do lado fiscal, o resultado é bom, mas a gente tem que ter muita cautela para comemorar, porque a gente tem que aguardar os dados que sairão, se eu não me engano, amanhã ou segunda-feira, do lado do gasto público, porque não adianta só ter arrecadação se as despesas continuarem crescentes. E qual que é o problema, Evandro? Se tiver um problema aí, algum tipo de recessão, a economia é muito cíclica, a arrecadação cai ou fica estagnada. Mas as despesas continuam crescendo e aí que está o problema e aí que está o risco. Que foi, Piperno? Não, eu concordo com essa avaliação. Só tem uma última coisa que eu esqueci de pontuar. Quer dizer, a arrecadação aumentou sem que, por exemplo, houvesse oneração do setor produtivo. Não houve aumento de impostos, por exemplo. Aliás, muita gente tem, inclusive, obtido vantagens fiscais, né? Fala, Segré. Dá para explicar esses números? Dá, claro, dá. Eu acompanho muito o trabalho da IPEA. E aí estava projetado uma receita de 184 bilhões. Terminou sendo 231, expressivamente maior. Naquela observação da IPEA, sobre 184 bilhões de arrecadação, a previsão era de um déficit de 8,5 bilhões. Se tivermos 231 bilhões, eu estimo, espero, desejo, oro todos os dias para que tenha um superávit fiscal. É uma enorme possibilidade para o governo ter um superávit fiscal. Mas o problema é que esses números são traduzidos e divulgados quando o período fiscal já terminou. Ou seja, o governo não pode fazer mais nada mais que divulgar. Se for um superávit fiscal, e eu espero sinceramente que seja, isso vai melhorar a projeção para esse equilíbrio fiscal, que é um déficit fiscal de 28,8 bilhões de reais no final do ano. Se for um déficit fiscal, a situação vai complicar muito, porque vai provar que não adianta uma melhora na arrecadação quando você continua gastando muito. E aí eu observo, se tiver déficit fiscal de novo, vai ser aumento de novo da dívida pública, o que vai prejudicar de novo a relação dívida pública-PIB. Então, tomara, vamos aguardar nos próximos dias que saia o resultado. Esperamos, tudo indica que com uma arrecadação recorde deveria ser um déficit menor ou um superávit. Tomara seja o segundo. Agora, 5h33, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Fala, seu Zé Maria. Fica cada vez mais difícil para o governo federal fazer com que as pessoas entendam hoje o custo que ele tem e, na contrapartida, a arrecadação, que é recorde? A arrecadação é um sintoma, né, da atividade econômica. Eu costumo ficar surpreso com o descasamento que há entre a realidade e os números do Brasil, porque o que a gente vê na realidade, nos comentários e na vida de cada um é de que não está fácil, de que a massa salarial está pequena, significa no dia a dia, né? Vai no supermercado, o salário não dá para comprar o dia a dia, né? E a gente vê esses números. Na prática, o aumento da arrecadação está preso à atividade econômica, aumentou a atividade econômica, aumentou a importação quando há impostos, aumentou o índice de emprego quando se contrata mais gente, aumenta a contribuição para a Previdência, que está incluída aí também nessa arrecadação, aumenta a atividade econômica de serviços e tal. Isso é uma realidade. E os números mostram, inclusive, que o aumento da arrecadação é superior à inflação. A inflação prega a favor do aumento da arrecadação, porque, naturalmente, os preços aumentam e os impostos têm como base os preços, então aumentou a inflação, aumentou a arrecadação. E a Receita está mostrando que não, que vai além da inflação esta arrecadação de julho. Então, é um sinal positivo para a economia de reaquecimento, mas o que eu estou dizendo é da incoerência, não está chegando no povo, não está chegando nessa sensação de uma economia agradável. A situação continua difícil no dia a dia
e no chão de cada um de nós.